Olá, gente! Hoje vamos falar sobre um dos grandes filósofos também da contemporaneidade. Eu tenho algumas observações antes de falar sobre ele. Primeiro, eu não sei falar o nome dele, ok? O nome dele não é tão fácil assim, então eu falo Nietzsche, né? Falo Nietzsche, não sei se está certo, mas eu falo assim, porque, pelo amor de Deus, né? Uma segunda observação é que eu não sou eu que crio nada, eu apenas estou falando o que os filósofos disseram, ok? Tanto que eu uso sempre aspas quando eu vou falar alguma citação daquele filósofo, não quer dizer que não quer dizer que eu concorde com tudo aquilo que ele está falando, apenas ensino, né? Como os professores da escola, ok? Não leva para o lado pessoal. Bom, Nietzsche foi um grande filósofo, como eu disse. Ele teve uma vida complicada, né? O seu destino seria ser um pastor, mas com 24 anos começou a lecionar filosofia. Ele teve uma vida muito solitária, vagou pela Europa e ele tinha depressão, né, ansiedade, era muito angustiado e ele chegou até a ser internado em um centro de psiquiatria e no outro ano faleceu, né? Mas foi muito importante, sua filosofia foi muito importante, que é estudada até hoje, né? Com seus grandes pensamentos e que podemos refletir sobre, ok? Nietzsche ele vai criticar duas coisas como culpadas pela angústia, pela decadência da humanidade, como ele falava, que nós perdemos o espírito Dionísio. E nós focamos tanto, nós focamos tanto no Apolíneo como criticou filósofos anteriores que focavam apenas no Apolíneo, como Sócrates, que o Apolíneo é o deus do equilíbrio, e o Dionísio, o deus das festas, o deus do vinho. Então, ele acreditava que era melhor ter o equilíbrio. Dionísio era necessário para revitalizar os antigos valores, porque ele dizia que a humanidade, a sociedade, esqueceu os antigos valores e pegaram valores que não são necessários, que não são importantes. Outro culpado, segundo Nietzsche, foi o cristianismo. Ele dizia que o cristianismo baseava muito na moral dos escravos do que na moral dos senhores. Lembrando que a moral em relação à palavra escravo é no sentido social. Okay? Os escravos não é no sentido social, mas sim psicológico. Né? Que ele dizia que a moral dos escravos nega a vontade, nega o desejo de fazer tudo aquilo que queremos, e a moral dos senhores, que é aquela que relaciona com aqueles que afirmam a vida, que querem viver. A da moral dos escravos, não. Lembrando mais uma vez que não é no sentido social, e sim psicológico, que o cristianismo criou as pessoas. Okay? Se você estudar Nietzsche, ele vai criticar muito o cristianismo. Tanto que com 18 anos ele era cristão e ele deixou de acreditar em Deus, por suas angústias, suas filosofias. E ele dizia que a moral cristã é hostil à vida, é uma forma dos fracos deterem os fortes. Ele vai dizer que os cristãos condenam os belos, os fortes, os poderosos ao inferno fictício de mentira, enquanto legaram os escravos ao céu. Então ele diz que o cristianismo, a vertente do cristianismo, sufoca o nosso impulso criativo. Tem uma frase que ele diz que é: permanecei fiéis à terra e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrestres. Envenenadores são eles. Então, para solucionar isso, ele dizia que devemos buscar a origem dos valores, né? Tanto no seu livro, que é chamado A Genealogia da Moral, ele dizia que é necessário buscar esses valores para podermos investigar a origem deles em vez de simplesmente aceitá-los, né? A gente aceita os valores que devemos seguir, mas não vamos a fundo. Por que devemos fazer isso? Qual a origem dele para que eu realize, para que eu apenas aceite isso? Então, o grande foco da sua filosofia, quando estudamos, é porque Nietzsche considerava que nós, a sociedade, é culpada pela morte de Deus. Por que ele pensava disso? Ele não é considerado um anticristo, mas ele criticava muito a forma como o cristianismo se fortaleceu
e como se difundir pela comunidade e durante o seu poder. Ele acreditava que o cristianismo, né, a religião cristã, levava a sociedade a esse rumo triste, pois se sustenta pelo pecado das pessoas, utilizando a salvação como meio de dominação na sociedade. Por exemplo, na Idade Média, as pessoas tinham que pagar para serem salvas. Então ele vai falar sobre isso. E ele diz que sem pecados, sem a existência dos pecados, não há dominação. E ele vai a favor do budismo, da religião budista, que ela não busca sociedade perfeita, sem pecados, porque ele diz que os seres humanos, o budismo prega que os seres humanos erram, e não busca essa sociedade perfeita, imaginatória. E ele diz que estamos perdendo os nossos sentimentos a partir desses valores que mal sabemos de onde vêm. E a grande frase, né, dizendo que nós matamos Deus, o Deus, a sociedade pela morte de Deus, porque tem como causa principal as nossas ações, o que nós fazemos, a nossa construção de humanidade, onde nós esquecemos das origens, do que era mais puro e bonito. Então ele acredita que nós realizamos outra característica para Deus. Nós esquecemos da verdadeira origem, da fé, do que era mais puro e bonito, e transformamos ele. E ele culpa o cristianismo, em parte, por essa transformação de Deus. Ok? E também vai dizer que, para os homens ocidentais, sempre procuraram inventar em sua vida sua finalidade, unidade e verdade. Sempre buscamos uma finalidade, um sentido, um motivo, uma razão para a nossa existência e para os acontecimentos da vida. Isso aconteceu por isso, isso aconteceu por isso, isso aconteceu por isso. Mas a gente busca uma finalidade, também uma unidade. Essa questão de querer esse conhecimento científico, de querer saber de tudo, que podemos entender a Terra, que podemos entender o universo, e a verdade, né, uma moral. E ele dizia que isso eram apenas ídolos, que nem Francis Bacon, ídolos, ilusões, falsos, ok? E uma das soluções para isso seria a filosofia, o niilismo, ok? A solução para isso seria o niilismo. O niilismo para Nietzsche é uma forma de se distanciar dos dogmas impostos pelo cristianismo e deixar de crer nessa verdade absoluta, desconstruindo-a e estabelecendo uma nova base. O niilismo seria uma denúncia desses valores. Okay? Dizia que devíamos eliminar essas doenças dos tempos modernos, da vida depreciando a vida. E Nietzsche acreditava que quem poderia fazer isso seria um super-homem. O super-homem para Nietzsche, né, em sua filosofia, é aquele que compreende todo o processo da humanidade e consegue avaliar, propor e dar algo para a sociedade de forma mais equilibrada. Ele descobre o que está acontecendo e vai sim tentar salvar a humanidade desse medo, desse ressentimento, dessas angústias que estão acontecendo. Ok? E também ele fala de um protagonista que é título do seu livro, né? Assim falou Zaratustra, que significa o além do homem, pois ela viu muitas coisas, sofreu muito, amor, odiou, foi guerreira, experimentou a morte, comemorou a vida. Então Zaratustra seria um homem superior. Então ele se apatia desse ressentimento, dessa culpa, dessa negação, e assumindo o sentido de vida em todas as suas formas e a justificativa, inclusive, no que ela tem de mais ambíguo e de mais assustador. Né? Então, a partir do martelo de Nietzsche, né, do super-homem, ele conseguiria destruir a destruição dessas crenças estabelecidas para uma vida melhor, longe das angústias. Ok? E a partir dessa existência do super-homem, haveria uma luz no final do túnel, haveria uma salvação, uma esperança. Hoje, ele é muito estudado por essa questão de progresso. Muita gente essa questão dos progressos, mas onde está o progresso? Com as desigualdades aumentando, a fome aumentando, o agravamento dos problemas ambientais, então as pessoas começam a questionar onde está esse progresso. E um outro motivo que ele também é estudado hoje é a questão de verdade.
Ele diz que hoje a verdade ela é muito relativa. Essas questões das utopias tão fortes, né, das pessoas buscando uma sociedade ideal, mais do que nunca, né? Mas hoje tem muitas pluralidades, hoje tem muitas visões diferentes, então as pessoas começam a dizer que a verdade ela seria relativa e não absoluta por causa dessa pluralidade nas coisas, ok? Então é isso, gente. Esse é um resuminho da filosofia de Nietzsche. Essa é a culpa, né, que ele bota tanto na questão do esquecimento do Deus Dionísio na sociedade, tanto severamente, né, no cristianismo, né, que valoramos mais a moral dos escravos, a necessidade de buscar a origem dos valores, a questão de ele acreditar, né, que Deus está morto. Ele diz isso em seu livro, Deus está morto e nós somos o culpado, segundo a frase dele, segundo Nietzsche, ok? Essa questão dos ídolos, de sempre buscar uma finalidade, uma unidade, uma verdade absoluta. E a solução que ele coloca para isso, que seria o niilismo, a criação do super-homem, Zaratustra, que seria a salvação da angústia da sociedade, da depressão, dessas coisas, ok? Desse mundo caótico. E como ele está hoje, ok? Nós vamos estudar também ele ainda na questão do existencialismo. Ele também foi um dos precursores dessa questão da filosofia que estudamos, que é o existencialismo, né, com Sartre, com Kierkegaard também. Então, muito obrigada, espero que tenham gostado. Esse foi Nito, lembrando mais uma vez que não crio nada, é apenas relato que os filósofos falaram para que caia na prova, né? Então, beijos e até o próximo.